Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim de novo falar sobre o tema amamentação, porque no primeiro vídeo eu falei dos primeiros 40 dias, no segundo vídeo eu falei depois disso até mais ou menos os 4 meses, e agora a Serena tá com 6, então eu quero atualizar dos 4 aos 6 meses. Vamos lá? No vídeo anterior, eu contei que a gente tinha acabado de começar uma amamentação mista. Então ela tava um pouquinho de leite materno e um pouquinho de fórmula, e a gente estava ainda numa adaptação, porque eram os primeiros dias que a gente tinha introduzido a fórmula. A primeira fórmula era uma especial com base de arroz, porque a gente estava investigando uma possível alergia alimentar na Serena. A pediatra achou que estava fugindo um pouquinho da alçada dela, eu fui numa gastro. A gastro pediu uma série de exames, até para entender se anatomicamente estava tudo perfeito, se ela estava com lento esvaziamento gástrico, enfim, a gente fez alguns exames. Como eu sei que vocês têm curiosidade, ela fez a cintilografia e fez um que chama RID, que é um raio-x do estômago, esôfago e do duodeno, e deram perfeito, tudo certinho, não teve nada. Visto isso, a gastro decidiu reintroduzir os alimentos, porque ela achou que não se tratava de uma alergia alimentar. E aí a gente foi voltando com leite, voltando com ovo, voltando com fruta, foi voltando com tudo que eu tava de restrição. E a Serena realmente não apresentou nada. Ela nem melhorou nem piorou, então, de fato, o caso dela não era uma alergia alimentar. Como não era uma alergia alimentar, a pediatra decidiu também trocar o leite, porque já não fazia mais sentido ser com base de arroz. E nessa mesma época, a Serena tinha dado uma retomadinha no ganho de peso quando entrou com a fórmula, mas de repente despencou. Despencou assim como nunca tinha acontecido. Ela estava ganhando 8 gramas por dia. E isso é, assim, praticamente nada, né? Ela precisaria estar ganhando 30, 35 gramas por dia, então 8 não dava mais para continuar. Ela começou a ficar meio estagnada no crescimento e no peso, porque ela não estava tendo os nutrientes que ela precisava. Então a pediatra falou, olha, eu quero duas coisas, eu quero que ela mame mais e eu quero que ela volte menos. Por conta disso, ela trocou o leite para um leite anti-refluxo. E aí, o que eu posso dizer é que assim, mudou a nossa vida, mudou. Porque, pra quem não conhece, o leite anti-refluxo é uma coisa muito maluca. Ele vai engrossando, assim, ele tem uma goma e ele vai engrossando. Então é um leite que você tem que fazer na hora que você vai dar pra criança, porque 10, 15 minutos depois ele já começa a ficar grosso mesmo, assim, é bem doido de ver. Eu nunca tinha tido essa experiência com a Lelê e eu achei muito interessante, que é justamente o que faz na barriga da criança. Então entra na barriguinha da criança em contato ali com o suco gástrico, com as coisas, ele realmente fica espesso e impede com que volte o leite. Isso faz pesar. É mais ou menos a função do que o alimento faz, né? Que muita gente relata, quando começou a comer, diminuiu o refluxo, justamente porque pesa. O leite materno, ele é muito ralinho, né? E os leites, até as fórmulas tradicionais, são muito ralinhas também. Então esse AR entra justamente para dar um pezinho extra e não favorecer o retorno para a criança que já tem esse refluxo aumentado. Quando eu estava dando a fórmula de arroz, eu dava mais só para o fim do dia. Então grande parte do dia era só meu leite, e quando chegava no fim do dia eu dava meu leite, né, eu amamentava e dava o complemento com leite de arroz. Quando a gente trocou para o leite AR, a gastro pediu que toda mamada tivesse leite AR, porque aí ele ia fazer com que meu leite materno ficasse um pouquinho mais grosso e segurasse também. Ela falou, a gente chegou num momento que a Serena precisa engordar. Então eu quero realmente minimizar os retornos dela, ela tá desperdiçando muito colocando pra fora, e toda mamada vai ter leite fórmula, né, leite artificial. E aí, nessa hora, já tava uma batalha aqui em casa, eu já falei no vídeo anterior que na verdade já estava uma batalha,
porque a amamentação estava muito difícil, assim, ela pegava e soltava, ela ficava brava, ela já tinha entrado em contato com a mamadeira diariamente. Como eu falei no vídeo anterior também, a Lelê estava sentindo demais, eu já vou entrar até um pouco na Lelê, porque foi uma coisa muito marcante pra mim e que, assim, esbarrou num limite meu. E nesse momento eu decidi abrir mão de amamentar no peito e comecei a tirar meu leite e dar o meu leite e a fórmula na mamadeira. No primeiro momento eu dava separado, primeiro uma mamadeira com meu leite, depois uma mamadeira com leite AR, e aí depois eu juntei tudo. Eu perguntei pra gastro se teria problema, ela disse que não teria nenhum, então eu já misturava ali no todo pra não precisar ficar pausando pra Serena. Essa coisa de trocar uma mamadeira por outra e fazia o processo ficar chato pra ela. Ela começava a brigar também. Então eu coloquei numa mamadeira só e assim a gente voltou à paz. Entrando um pouquinho na Lelê, que foi um fator decisivo pra mim, como eu falei, ela começou a sentir muito, ela começou a ficar muito ansiosa pelo tempo que eu tava passando amamentando a Serena. Eu tava, assim, eu ficava o dia inteiro fazendo isso, porque tava um processo frustrante, tava demorado, e eu saía da amamentação muito frustrada, porque parecia que eu tava brigando com a Serena ali. Ela brigando com o meu peito, eu brigando com ela, sabe? Tava uma coisa... não estava natural, não estava fluindo. E não era uma briga no peito, como as pessoas, né, às vezes levantam, a crise dos 3 meses e tal. Não. Era uma coisa de muito choro, era, assim, tava angustiante pra mim e pra ela. E aí a Lelê começou a roer unha, de ansiedade, de um pouco pra chamar atenção. E nisso eu comecei a ver, assim, que era uma falta de capacidade dela de expressar sentimento, de expressar que ela estava se sentindo sozinha, que ela estava se sentindo deixada um pouquinho de lado e estava ali achando uma válvula de escape com ela mesma, roendo a unha. Me afetou demais, demais mesmo, porque eu fiquei com dó, fiquei realmente mexida, assim, da falta de capacidade dela mesmo de estar lidando com aquilo e eu de conseguir lidar com tudo, né? Eu sou mãe da Serena e eu prezo pelo bem-estar dela, mas eu também prezo pelo da Lelê, assim como da casa inteira. Então eu conversei com uma psicóloga, com a Mônica Peçanha, ela me ajudou bastante. Eu expressei todo o meu lado também, né, assim, as minhas angústias. A gente fez um trabalho com a Lelê durante 3 semanas. Eu conversava com a Lelê enquanto ela dormia para tentar trabalhar no inconsciente dela, falando assim mesmo, que eu tava um pouquinho ausente, mas que eu amava ela, que ela não precisava roer unha, que ela tinha todo o meu coração. Trabalhei conversando mesmo. De dia, eu também conversei, tentei desenvolver códigos com ela, falando, quando você roer unha, eu vou mexer no meu cabelo, é pra você parar de roer unha, é um código só nosso, é um segredo. Tentei estimular de algumas formas que a gente criou juntas, eu e a Mônica, e nenhuma deu resultado. Ela tava de fato assim sentindo muito. Mas uma deu resultado, que foi o seguinte, até esbarrou também numa outra coisa que eu sempre falei que eu não faria, uma coisa que eu, entre aspas, julgava inadequado, mas foi a forma que solucionou pra gente. Eu faço unha aqui em casa e a Lelê me vê toda semana fazendo a unha e ela acha o máximo. Eu acho que eu já até contei algumas vezes, ela tem amiguinha da escola que pinta a unha, tudo, e ela fala assim, eu quero ir na casa de fulana, porque a mãe dela deixa pintar a unha, tipo, é uma coisa que pra ela, assim, é o máximo. E eu sempre falava, criança não pinta unha, filha, não pode, nanã. E aí, quando eu comecei a ver ela roendo, e na falta de solução de todas as outras possibilidades que eu e a Mônica pensamos juntas, eu tive a ideia de falar pra ela, Lelê, olha só, você tá mocinha, você tá muito já grande, então se você ficar uma semana sem tocar na sua unha, sem colocar na boca, sem roer, a mamãe vai deixar você passar um brilhinho. Aí eu conversei, né, com a Jaque, a gente comprou um esmalte, assim, só tem um glitterzinho, ele não tem cor, é uma coisa bem levinha mesmo. E aí todo dia ela falava, eu não tô roendo unha, porque eu vou pintar, eu não tô. Ela assim, ela ficou muito entusiasmada, deu muito efeito, muito efeito. Conclusão, ela passou uma semana inteira sem colocar a mão na boca. Quando a Jaque veio,
ela passou o brilhinho e ela ficou assim, realizada mesmo. Ela fica assim, pra todo mundo ela mostra, olha, eu pintei a unha. Ela tá se achando a mocinha. E aí virou, entre aspas, um momento nosso. Então eu pinto a minha unha, ela pinta também. E aí isso já faz, acho que um mês mais ou menos, que ela não coloca a mão na boca, ela esqueceu esse ato de roer unha. E aí agora, cada semana ela escolhe um brilhinho. Eu comprei 3 ou 4 brilhinhos pra ela, assim, que é transparente mesmo. Não gosto daqueles esmaltes super cheguei. Mas foi o jeito que eu consegui de ganhar ela e de mostrar a importância, de mostrar que ela tá mocinha. E deixei de lado aquela Marina que achava que não tinha nada a ver pintar unha e tudo mais, porque pra mim foi mais importante conquistar a Lelê nesse momento e trazer uma alegria, uma coisa só nossa, do que ficar com aquela minha regra certa e que nada muda, minha opinião formada. Então a maternidade é isso mesmo, né? A gente fala, até que a gente se vê fazendo aquela determinada coisa que a gente achou que não ia fazer. Voltando pra Sereninha, a partir do momento que a gente começou o leite AR, mudou a nossa vida, mudou. Ele pesa de um jeito que não tá voltando mais na quantidade que voltava. Ela volta, tem dias mais, tem dias menos, mas mudou muito. Pra quem não sabe, eu já tenho um vídeo aqui que eu contei sobre a amamentação da Lelê. E a amamentação da Lelê com 3 meses, ela também largou meu peito e foi só pra mamadeira. E eu estimulava religiosamente o dia todo e eu consegui amamentar dos 3 meses até os 7 sem que fosse no meu peito. Então só estimulando com a bombinha. E era isso que eu pretendia fazer com a Serena. E aí eu digo pretendia porque com 2 filhas a vida tá mais corrida. E eu não consegui estimular religiosamente com a bomba da forma que eu queria e da forma que eu fiz com a Lelê. Então o ganho de peso da Serena voltou, tava tudo muito bem, tudo muito certo, só que por uma culpa minha, e não uma culpa, eu digo no sentido de que eu estou me sentindo culpada, mas é que eu sei que eu tenho responsabilidade desse ato, só que foi assim, uma coisa que aconteceu e eu aceito que hoje eu tenho menos tempo, eu aceito que a minha vida é mais corrida e eu aceito que a minha prioridade hoje é dar conta das 2 crianças. E não é, a minha prioridade não é, ou não foi, exclusivamente a amamentação da Serena. Então eu não estimulei religiosamente, meu leite começou a diminuir, né? Não tem milagre. A produção de leite é oferta e demanda regulando ali. Se a gente deixa de estimular, se o bebê deixa de estar no peito e se a gente não estimula com a bombinha, é natural que a produção vai cair, porque o corpo entende que ele não precisa mais produzir aquele tanto, agora ele pode produzir menos. Dessa forma, estimulando menos e diminuindo minha produção, eu percebi que os nossos dias de amamentação, né, com o meu leite, estavam contados. Então eu aproveitei os últimos dias já sabendo que estava acabando. Completamos 6 meses de amamentação, desde os 4 meses de forma mista, e agora ela já entrou com a comidinha e está só no leite artificial. Continua tomando o leite anti-refluxo, que está fazendo toda a diferença para ela, e ela segue mantendo o seu crescimento. Ela fez até um salto de altura, principalmente. Estava um pouquinho estagnada por conta do baixo ganho de peso, e agora ela já retomou a curva dela e onde ela precisava estar. Eu confesso que eu fico triste com relação à questão dos anticorpos. Eu gostava de saber que eu estava passando a minha imunidade para ela, que eu estava deixando ela mais forte e menos propícia às primeiras doencinhas que aparecem, principalmente nessa época agora, outono e tudo mais. Mas infelizmente eu escolhi priorizar o bem-estar da casa, o bem-estar das 2, que na verdade, não me entendam mal, mas a Serena tá muito melhor do ponto de vista do refluxo só com o leite artificial, anti-refluxo, do que ela estava com leite materno e do que ela estava com a amamentação mista. Porque ainda assim, na mista,
o leite materno trazia um pouquinho, deixava um pouquinho mais ralo. E agora só com a fórmula a gente tá vendo uma melhora nela absurda. Ela tá mamando tranquilamente, então acabou aquela batalha na amamentação. Eu ainda dou 98% dos mamás, é só quando eu realmente não tô em casa, então a gente ainda tem o nosso momento. Eu ainda faço questão de que seja um momento só nosso. Eu gosto disso, eu gosto de estar ali com ela. Mas, sendo honesta também, eu gosto porque a gente tá na paz e porque tá fluindo. Porque eu não tava feliz, eu não tava gostando quando a gente tava naquela mega batalha que a gente ficou dos 2 meses até praticamente os 5, que foi quando a gente passou exclusivamente pra mamadeira. Eu, como mãe de 2, percebi que a amamentação do segundo filho não é só mãe e bebê, mas é mãe, bebê e o outro bebê, que já tá um pouquinho maior. Eu realmente fiz essa escolha consciente de priorizar o bem-estar delas e eu tô muito satisfeita, eu tô muito feliz com isso. Porque eu tô vendo a Lelê muito melhor, eu tô vendo ela mais segura, eu tô vendo ela não roendo mais unha. Então parece que as coisas estão entrando nos eixos novamente e que a gente tá se ajeitando à nossa maneira. Não é a maneira de todo mundo, eu respeito quem prioriza a amamentação, seja do primeiro filho, do segundo filho, mas pra mim pesaram outras coisas e eu segui meu coração. Eu acho que ser mãe é isso, eu defendo muito isso, acima de qualquer coisa. Eu acho que cada um tem que ter consciência das suas escolhas, então é importante a gente buscar ajuda, a gente buscar informação, para que você possa fazer escolha consciente. Mas eu acho que cada um tem que ter a sua liberdade e os demais precisam respeitar tudo isso. Então eu não tô levantando aqui a bandeira do não amamentação, e nem a da amamentação a todo custo. Eu acho que é muito importante, é o principal alimento para o bebê, é o melhor alimento para ele, desde que tudo esteja fluindo bem. E não estava de uma forma natural. Eu forcei, até acho que eu forcei um pouco para tentar manter isso, porque para mim era importante, mas era importante até certo ponto. A hora que esbarrou no bem-estar da Lelê, aí me pegou de um jeito que eu falei, não. Eu tô querendo provar pra quem, eu tô querendo fazer isso pra quem. Serena não tá bem, eu não tô bem, Lelê não tá bem, em consequência, né, eu tava frustrada, eu tava tendo até brigas com o Diogo, que eu falei no outro vídeo, então, pra mim eu não vi propósito em manter, em forçar isso. O julgamento das pessoas me incomoda quando é uma coisa assim, que a pessoa não sabe o que eu passei, não sabe a nossa história e julga. Agora, eu não tenho a menor vergonha de ir num restaurante e tirar uma mamadeira. Eu não tenho a menor vergonha de tirar a mamadeira e dar pra minha filha num lugar público. Eu não sinto essa pressão dos demais, assim. Eu acho que também é muito o peso que a gente dá pras coisas. Às vezes a gente se incomoda quando a gente não tá bem resolvida com uma coisa. Então, eu tô bem resolvida, eu tô de fato tranquila. Então, eu dou onde eu tiver, não tem problema nenhum, eu não me escondo pra dar a mamadeira pra ela. Eu só não gosto quando vem o julgamento como se fosse assim, ah, é mais fácil, né, a mamadeira. Não, não foi mais fácil, na verdade foi um longo caminho, muito do difícil, que eu fui muito forte e que eu tive que manter um equilíbrio emocional pra conseguir levar a situação durante bons, longos meses. Então foi restrição alimentar, foi refluxo, foi remédio de refluxo, foram muitos exames, foram muitos médicos. Eu sei o quanto eu me esforcei, o quanto eu fiquei lá no quarto tentando e fazendo a melhor situação possível. E agora eu encontrei a nossa e tô tranquila com isso. Então, nesse sentido, o julgamento me incomoda. Quando a pessoa não sabe de nada, cai de paraquedas e... ai, nossa, é aquela mãe que não insistiu na amamentação. Não, peraí. A gente fez tudo o que podia, mas em algum momento esbarrou em algo que era mais importante pra mim. Então agora a gente já começou a alimentação, iniciamos uma nova fase e encerramos um ciclo que foi o da amamentação exclusiva, depois para amamentação mista e hoje pro leite artificial exclusivo. Estamos bem, Sereninha tá ganhando peso, tá ótima, se Deus quiser não vai ficar muito doentinha nessa fase, que me preocupa um pouquinho da Lelê trazendo da escola e com muito contato com criança, mas a gente vai lidar da melhor forma possível.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho importante trazer também histórias nem sempre de completo sucesso. Eu sou blogueira, né? Eu influencio algumas pessoas, mas nem por isso eu tenho uma maternidade perfeita e as coisas aqui são mais simples do que são nas outras casas. Somos mães, vivemos as mesmas ou diferentes dificuldades, mas desafios em várias questões da maternidade, e eu tô aqui para dividir de forma aberta as minhas conquistas e tentar ajudar, e os meus insucessos e tentar ajudar também. Embora, assim, essa questão de insucesso seja muito relativa. Foi insucesso porque eu gostaria de ter sido exclusivo, de uma amamentação por um período prolongado. Mas pra mim eu tô muito tranquila e me sinto, como eu falei no outro vídeo, muito forte em relação a vários pontos que eu tô tendo a oportunidade de vivenciar com a Serena. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau!